é que vocês estão? Tudo bem? Eu quero, através desses vídeos agora, compartilhar os decretos proféticos que nós recebemos esses anos, não só citá-los, mas também buscar, através de respaldos bíblicos, a importância de nós vivermos debaixo de decretos proféticos. Se você estudar toda a Bíblia, você vai ver que a Bíblia é um livro de profecias, é um livro de atos proféticos feitos por Deus, feitos por homens de Deus, direcionados por Deus. E esses atos proféticos falavam a respeito de uma situação atual e do futuro, preparava-nos no momento atual para que o futuro fosse estabelecido, amém? E eu sei que os decretos que foram liberados esse ano, que vieram de Sião, vieram debaixo de uma palavra liberada na festa dos tabernáculos, como acontece todo ano em Jerusalém, pela Embaixada Cristã de Jerusalém, onde estamos debaixo da palavra preparai o caminho. O nosso apóstolo René Terranova, ele liberou 12 decretos proféticos, ele é um homem de palavra profética, ele é um profeta do Senhor, e eu tenho certeza que estudando esses decretos, a gente não só vai ter a palavra liberada sobre as nossas vidas, mas um entendimento mais aguçado e mais liberado para podermos o quê? Colocarmos em prática. Entenda que a palavra de Deus é algo prático. A palavra de Deus é algo que não é teórico. Amém? Não pode ser teórica. Ela mesma diz, bem-aventurado aquele que ouve e pratica. Sábio e prudente é o homem que ouve e pratica a palavra de Deus. Amém? E o primeiro decreto, o decreto número 1, liberado, diz o seguinte: como prometo, eu cumpro. Não minto, nem me confundo no destino dos meus filhos. Os que andam em retidão sabem que meu favor os assistiu e não lhes faltou nada. Faço pacto de proteção. Cobrirei a vida dos que não negam o meu nome, nem colocam em suspeita a minha palavra. Como falei, assim farei. Entenda que os 12 decretos foram extraídos da palavra de Isaías capítulo 40. E essa palavra, ela fala sobre um caminho que seria preparado para que o Senhor viesse. Ok? Mas eu quero me apegar nesse primeiro decreto sobre esse pacto de proteção. O nosso Deus é um Deus de aliança. E Ele se aliancia conosco para nos abençoar. Entenda que Deus, Ele é a parte mais forte da aliança. Toda aliança tem uma parte forte e uma parte mais fraca, uma parte mais frágil. Deus é a parte forte dessa nossa aliança. Então, nós, como a parte mais frágil, devemos nos agarrar a Ele, devemos confiar naquilo que Ele está falando. Por isso que nesse decreto Ele diz, o que eu disse, como eu falei, assim eu farei. E os que têm sido fiéis e não têm negado o nome do Senhor, ou seja, têm vivido uma vida de retidão, de santidade, de dependência de Deus, têm visto o favor de Deus na sua direção. Isso é uma coisa que eu quero falar para vocês. Nós temos um favor de Deus na nossa direção, que nós não podemos desprezar, nem podemos substituir ou trocar por aquilo que é fútil, passageiro. Às vezes trocamos o que é eterno, o que tem aliança, o que é bom, o que vai mudar a história das nossas vidas por aquilo que nos é oferecido de forma passageira. Às vezes parece até melhor, às vezes dá a sensação de ser mais agradável, mas no final vemos o quão amargo isso pode ser. A própria palavra diz que o pecado não tem aparência de pecado, mas o final dele é amargo, é gosto de fel. E Deus não quer o gosto do fel na sua boca. Ele não quer que você tenha essa sensação do gosto da derrota, do prejuízo, da insatisfação, da angústia, do medo, das incertezas. Deus quer te dar a oportunidade de viver com esperança, com fé. Eu não sei como que a tua fé está hoje. Eu não sei quais são os desafios que a tua fé passa e que ela precisa ser empreendida, mas é através da fé que nos aproximamos de Deus e é através da fé que vemos a mão de Deus se movendo segundo as nossas orações. Quando eu vi nesse decreto o pacto da proteção, logo me veio o Salmo 91 à mente. Os 2 primeiros versículos, eu queria ler para você esses 2 primeiros versículos. Nós vamos ler só
Apenas esses dois, para entender o que é a proteção de Deus. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Veja só que está falando de proteção, de sombra, de cuidado, de baluarte, né, de uma sebe, de uma cerca, de muros de proteção sobre as nossas vidas. Mas está dizendo aqui que aquele que se esconde, aquele que descansa, aquele que diz, aquele que confia. Entenda que a proteção de Deus está à nossa disposição. Deus é Pai e todo pai tem a disposição em proteger seus filhos. Um pai, ele se sente, eu sou pai, e ele se sente responsável pela proteção da sua casa, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Deus é Pai e Ele, como Pai, Ele quer nos proteger. Mas entenda que aquele que se esconde, aquele que descansa, aquele que diz, ou seja, a proteção está à nossa disposição, mas cabe a nós buscarmos estar debaixo dessa proteção. Quando o povo de Deus saiu do deserto, você conhece essa passagem, livro de Êxodo, capítulo 2 em diante, quando o povo de Deus, ele tem aquela experiência de sair do deserto, você lê esse texto todo, o chamamento de Moisés, as pragas do Egito e depois a libertação do povo. Você vai ver o quê? Um povo avançando em direção a uma promessa. Há decretos que foram liberados por Deus, uma terra que manda leite e mel, uma terra abundante, uma terra de descanso. E aquele povo vai em direção àquela terra. E Deus faz uma aliança com eles e diz, eu vou proteger vocês durante toda essa travessia do deserto. E é levantada ali uma coluna de nuvem durante o dia, de fogo durante a noite. Mas o povo precisava seguir aquela coluna. É aí que está o segredo para a tua vida e para a minha vida. Seguir a coluna. Você tem seguido a coluna de nuvem durante o dia, de fogo durante a noite? E quando ela para, você para. E quando Deus, porque a Bíblia diz que tudo tem um tempo, tem hora de parar e tem hora de andar. E a hora que você para, e a hora de andar, você anda. Existe essa confiança dita aqui no versículo 2 do Salmo 91, na tua vida em relação a Deus. Então esse decreto, o primeiro decreto fala de uma proteção. E eu profetizo uma proteção de Deus sobre a tua vida. Mas essa proteção, ela se estabelece conforme você se coloca debaixo dela. É quando você entra debaixo dessa proteção. É quando você descansa a sombra. É quando você busca o esconderijo. Que essa proteção funciona na tua vida. Se você ficar se expondo aos perigos desse mundo, é muito provável que os perigos desse mundo te alcancem, te enganem, te iludam. Cuidado! Se proteja em Deus, se guarde em Deus. Não ouça qualquer notícia, qualquer voz. Não dê atenção a qualquer coisa. Foque em Deus primeiro. Porque assim como Ele falou, Ele fará. E Ele faz distinção. Não porque há uma acepção da parte de Deus, mas porque aqueles que se colocam debaixo têm a proteção ao seu favor. Amém? Então que este ano 2020 seja um ano que você ande protegido por Deus, buscando a sombra, buscando o esconderijo, confiando em Deus, dizendo, meu Deus, em Ti eu confio. Que a tua oração, que a minha oração, nesse tempo possa ser, Senhor, em Ti eu confio. E as nossas atitudes comprovem aquilo que estamos falando. Um beijo no coração, até o próximo vídeo.